Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tia Bel na área para auxiliar vocês nas atividades de matemática. Hoje o nosso tema é fatoração algébrica. Eba! Então vamos lá, vamos entender esse conteúdo. Pessoal, eu peço vocês que dêem um curte no meu vídeo, tá? Se inscreva no meu canal. E caso você goste, compartilhe com seus colegas. Então, vamos falar de fatoração? Vamos lá. Para a gente entender a fatoração, vamos primeiramente falar de polinômios, tá bom? Polinômios. O que é polinômio? Polinômio, na verdade, é uma expressão algébrica. Diz Isabel, eu não sei o que é expressão algébrica. Explica para nós. Tá bom, eu explico. Pessoal, expressão algébrica é toda expressão dentro da matemática que você escreve com letras e número, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu acabei de escrever um modelo de expressão algébrica. Isso aqui é um polinômio de dois termos, tá? Que é o primeiro termo, o segundo termo, tá ok? Isso aqui é um modelo de expressão algébrica que é um polinômio. Então, vamos entender agora a ideia de fatoração. O que é fatorar? Fatorar é você pegar um polinômio e decompor ele em fatores. Ou seja, você vai pegar aquele polinômio e vai transformar num produto, numa expressão com multiplicação. A gente vai entender quais que são as regras, como que a gente faz para fatorar. Existem alguns casos de fatoração. Nós temos aqui o primeiro caso, que é fator comum. Olha só, deixa a tia Isabel dar um modelo aqui de expressão algébrica para que vocês entendam o que é esse fator comum. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, AX mais AY. Essa aqui é uma expressão algébrica no qual a gente tem AX como um termo e AY como outro termo. O fator comum é aquele elemento que repetir nos termos, tá? Aquele elemento que repetir nos termos é o fator comum. Então, aqui, ó, AX mais AY. Quem está repetindo? É o A. Deixa eu circular o A aqui, ó. O A, ele está repetindo, então, ele é o fator comum, tá bom? A gente pode fatorar colocando esse fator comum em evidência, tá bom? Como que a gente faz? Vamos pegar esse próprio exemplo que eu dei para vocês agora há pouco, explicando o que é expressão algébrica, tá bom? Vamos ver quem que está repetindo aqui? A tia Bel está repetindo o 2 no primeiro e no segundo termo. O X não repete, ele está só aqui, ele não está aqui. E o Y está repetindo. Vamos circular aqueles que estão repetindo? 2 e Y. 2 e Y, certo? Esse daqui, 2Y, é chamado de fator comum. Ele é comum porque ele está repetindo nos termos, tá bom? Agora, como fatorar? Gente, para fatorar, vocês observam aqui, ó. Quando eu tenho o fator comum, aqui tá em negrito o A, você pega esse A e coloca em evidência. Colocar em evidência, eu vou falar de uma forma bem grosseira, para que vocês entendam, tá? Olha, colocar em evidência é pegar esse A e esse A que está aqui e colocar ele uma única vez. Esse A que está aqui sozinho representa esse e esse. Ele está em evidência, tá bom? Então, ele que estava no primeiro termo e no segundo termo, você vai colocar aqui. Coloca ele em evidência. Colocar em evidência, coloca ele e a multiplicação. Você abre um parêntese e dentro do parêntese, você vai colocar os termos que não é o fator comum. Então, vamos ver aqui, ó. No primeiro termo, o A é fator comum. O X não. Então, o X entra aqui. Aí, pega o sinal, né, da expressão algébrica. No caso aqui, ó, tá AY. O Y não é fator comum, então você coloca ele entre parênteses. Então, ficou X mais Y entre parênteses e o A, que é o fator que repete antes do parêntese. Aí, pessoal, a gente vai voltar nesse exemplo aqui, vamos fazer algo parecido com essa regra,
que é colocar o fator comum em evidência. O fator comum é 2y, não é? Então, você escreve ele, abre parêntese, e dentro do parêntese coloca aquele que não é fator comum. No caso aqui é o x, mais, aqui, ó, todos os dois é fator comum. Então, quando todos os dois é fator comum, você vai colocar o 1, tá? Como o elemento que é o coeficiente do 2 e do y, tá bom? Ou seja, falando de uma forma grosseira, tirando o fator comum, não sobrou nada. É como se não tivesse sobrado nada. Então, não sobrou nada, é 1, tá bom? Então, a fatoração dessa expressão algébrica é isso aqui, ó. É só colocar dessa forma. Eu fatorei esse polinômio, né? E transformei ele em um produto. Isso que é a fatoração, tá bom? Vamos seguir a nossa explicação. O segundo caso de fatoração, gente, é agrupamento. Agrupamento é você formar conjuntos, né? Coisas juntas, agrupadas, né? No caso da expressão algébrica, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse polinômio aqui de 1, 2, 3, 4 termos, né? Aí, se eu quisesse fazer ele pela primeira regra, que é fator comum, não tinha jeito, sabe por quê? Nos 4 termos, tem elemento que está nos 4 termos, repetindo? Vamos ver que ó, o A tá aqui, mas ele não tá aqui nem aqui. O X tá aqui, o X tá aqui, mas ele não tá aqui nem aqui. O Y está aqui e aqui, mas não tá nesse termo e nem nesse termo, né? Então, não tem como eu fazer o fator comum em evidência, né? Igual eu fiz no primeiro exemplo, mas eu posso fatorar por agrupamento. Ou seja, eu posso fatorar de 2 a 2 aqui, ó. Vai ficar esses dois aqui e esses dois aqui, certo? Vou fatorar por agrupamento. Como fatorar por agrupamento esse caso aqui? Você vai fazer assim, ó. AX mais AY, o fator comum é A no primeiro e no segundo termo, certo? Então, deixa eu circular aqui. É A aqui e A aqui. O X mais Y não é fator comum. E nesse caso aqui, ó, BX mais BY, o fator comum é o B, porque tem B aqui e tem B aqui, certo? Vamos arrumar a nossa fatoração? Ó, o A fica em evidência, vezes, aí abre parênteses. O X e o Y não é fator comum, então você coloca X mais Y, fecha parêntese, mais... Aqui, ó, o fator comum nesses dois aqui é o B, né? Então, você coloca B, abre parêntese e coloca X mais Y, certo? Olha só, viu só? Eu fatorei por agrupamento de 2 a 2. Eu fatorei esses dois, ficou esse resultado. E fatorei esses dois, ficou esse resultado. Aí, só que essa fatoração não terminou. Por que que não terminou? Porque eu ainda posso fatorar ainda essa forma que eu escrevi aqui, ó. Tem X mais Y aqui e X mais Y aqui. Está repetindo, né? Então, eu posso colocar em evidência X mais Y. Eu escrevo X mais Y dentro do parêntese. E vai ficar, ó, o A que não tá repetindo, você coloca aqui. Mais o B também que não tá repetindo, você coloca aqui, certo? Então, esses dois aqui, ó, X mais Y, ficou em evidência aqui. Vezes... Aí, tirando o X mais Y, sobrou o A. Então, ficou A mais. Tirando o X mais Y, sobrou o B. Ficou A mais B. Então, essa aqui, ó, é a forma fatorada desse polinômio aqui. Tá bom? Então, vamos agora partir para o nosso próximo caso, que é a diferença de 2 quadrados. Nesse caso, pessoal, todas as vezes que eu tiver 2 termos... subtraindo, chama diferença, tá? Se estão elevado ao quadrado, diferença de 2 quadrados, tá? Então, eu tenho 2 termos elevado ao quadrado subtraindo. Como que eu faço para mim fazer essa fatoração aqui? Dentro de produto notável, a gente já estuda isso aqui, né? Mas é assim, ó. Todas as vezes que você tiver 2 termos diferentes ao quadrado subtraindo, vocês vão fazer assim, ó. Você vai abrir o parêntese e colocar esses 2 termos somando pelo produto desses mesmos 2 termos subtraindo.
É só assim que você faz essa fatoração, tá? Então, A ao quadrado menos B ao quadrado igual a mais B vezes A menos B. Essa aqui é a forma fatorada. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês. Se eu tiver assim, ó, vamos supor aqui que eu tenho 3 ao quadrado menos A ao quadrado, tá? Eu tenho aqui desse jeito. Como que eu vou fazer essa fatoração aqui? Você vai fazer assim, ó. Os termos é 3 menos A, né? Termo 3 ao quadrado e menos A ao quadrado. Você vai colocar 3 mais A vezes 3 menos A, ok? É desse jeito, tá? É só você aplicar essa regra assim, tá bom? Então, essa aqui é a aplicação da diferença de dois quadrados, tá ok? Vamos para o próximo exemplo? O próximo exemplo, nós temos o trinômio quadrado perfeito, certo? Como fazer a forma fatorada de um trinômio quadrado perfeito? Eu tenho aqui, ó, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, que é igual a A mais B ao quadrado. Como assim? Como que eu fatoro um trinômio quadrado perfeito? Primeira coisa, gente, vocês vão pegar o primeiro e o último termo, tá? O primeiro e o último termo, você vai colocar a raiz quadrada nele. Mas antes, deixa eu falar para vocês o que é trinômio, né? Trinômio, gente, é todo polinômio de 3 termos, tá? Aqui, ó, 1 termo, 2 termos, 3 termos, tá bom? Agora, para saber se ele é quadrado perfeito, a gente precisa fazer o teste. Nesse teste, você pega o primeiro termo e o último termo e faz raiz quadrada. Então, eu vou fazer aqui, ó. Aqui é A ao quadrado, raiz quadrada de A ao quadrado. E faz raiz quadrada de B ao quadrado, tá? Esse aqui é o teste, né, pra gente ver se fatora. Claro que fatora, né, gente? Porque a forma fatorada é essa aqui, mas eu vou provar pra vocês porque que eles chegaram nisso aqui, tá bom? Então, tira a raiz quadrada de A ao quadrado, é A. Por quê? Porque A vezes A é A ao quadrado, né? E raiz quadrada de B ao quadrado é B, porque B vezes B é B ao quadrado. Aí, você vai fazer o seguinte, você pega 2 e multiplica A vezes B. Isso aqui é regra, tá? O 2 vai multiplicar os resultados do que você extraiu a raiz quadrada. Então, 2 vezes A vezes B dá 2AB. Aí, esse 2AB tem que dar igual ao segundo termo desse trinômio que você está trabalhando. Ó, o segundo termo é esse aqui, ó. Que esse é o primeiro e o terceiro. O segundo é esse aqui, ó. O segundo é 2AB. E na hora que eu fiz a multiplicação, deu 2AB, não foi? Deu igual aqui. Então, ele é um trinômio quadrado perfeito. Aí, para você fazer a forma fatorada dele, é só você pegar aqui, ó. Você olha esse sinal aqui, tá bom? O primeiro sinal do seu trinômio, tá, gente? É mais. Então, você vai pegar esse resultado da primeira raiz quadrada que você tirou, que é A, pega o sinal, mais, e pega o segundo resultado da raiz quadrada, coloca entre parênteses e eleva ao quadrado. Então, isso aqui é a forma fatorada disso aqui. Por isso que deu isso aqui, tá bom? Vamos fazer para esse aqui agora, ó. Você tira a raiz quadrada desse aqui e tira a raiz quadrada desse aqui. Raiz quadrada de A ao quadrado é A. Raiz quadrada de B ao quadrado é B. Aí, você faz 2 que multiplica A, que multiplica B. 2 vezes A vezes B, 2AB. Deu igualzinho aqui, não foi? Ok. Então, gente, se deu igual, ele é um trinômio quadrado perfeito. Aí, é só você pegar esse A e esse B, colocar entre parênteses e elevar ao quadrado com sinal de menos. Por quê? Porque o primeiro sinal aqui é menos. Então, essa aqui é a forma fatorada disso aqui. Agora, eu vou fazer um exemplo com números, tá? Vamos verificar, então, se isso daqui é um trinômio quadrado perfeito. E se for, vamos fatorar ele. Então, primeira coisa, tire raiz quadrada do primeiro termo, que é x ao quadrado, e do último termo, que é 4. Certo? É o primeiro teste que a gente faz. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, porque x vezes x é x ao quadrado, né? Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4, certo? Então, um deu x, o outro deu 2. O que que você vai fazer? Você pega 2, que é da regra, multiplica vezes esse resultado e multiplica vezes esse resultado. Vamos ver quanto que vai dar? 2 vezes x, 2x. Vezes 2, 4x.
Será que deu o segundo termo do trinômio? Deu, gente, ó, deu igualzinho o segundo termo. Então, quer dizer que ele pode ser fatorado. Como que eu fatoro, tia Bel? Como que eu faço isso? Você pega esses dois aqui, coloca entre parênteses, somando, porque o sinal do trinômio é mais 2, e eleva ao quadrado. Só isso, e essa aqui, ó, gente, é a forma fatorada desse trinômio quadrado perfeito, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Pessoal, existe também os produtos notáveis. Aqui estão os produtos notáveis, ó. Vamos olhar esse primeiro caso aqui, ó. Quando eu tenho A menos B vezes A mais B, como fatorar isso aqui? Olha só, é o caso que eu expliquei no exemplo anterior. Todas as vezes que eu tiver, né, dois termos que são iguais, mas diferentes pelo sinal, é só você colocar o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Isso aqui facilita muito a vida da gente. Por exemplo, aqui, ó, pessoal. Deixa eu dar um exemplo para essa 1. Se eu tiver assim, ó. Vamos colocar aqui, ó. 2 menos A vezes 2 mais A. 2 menos A vezes 2 mais A. Como fatorar isso aqui? Ó, o primeiro termo é 2, o segundo termo é A, não é? É só colocar 2 ao quadrado. Aí, ó, um sinal é menos, outro é mais, mas aí você coloca menos, tá? Então, fica o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. É só isso. Tá vendo como é fácil? Isso que eu apliquei aqui, ó, ainda é com relação à afirmação 1 aqui, tá? Na afirmação 2, diz assim, ó, se eu tiver a soma de dois termos elevado ao quadrado, vai ser o primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Ou seja, isso daqui é a forma fatorada disso daqui, certo? Então, gente, esses produtos notáveis no nosso dia a dia a gente utiliza muito. Tanto essa afirmação 2 como essa afirmação 3 é baseado no trinômio quadrado perfeito. Porque observa só, essa afirmação 2 aqui é um trinômio. E aqui, ó, nessa afirmação 3 também é um trinômio. Então, segue a regra do que eu expliquei para vocês de trinômio quadrado perfeito.